Amém? E boa noite. Gente, eu estou muito feliz com essa semana. Eu acredito que você já tem sido muito abençoado esses dias, não é verdade? Ontem eu saí assim, meu Deus. Aquelas ministrações, aquela palavra me tocou bastante. E sabe, se eu tenho um conselho para te dar, é para que você não apenas anote isso no seu caderno, para que você não apenas grave no seu celular, mas que você sempre possa estar lendo e relendo e pedindo para que o Espírito ele te ministre, para que ele fale contigo em cima daquilo que você tem aprendido, em cima daquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Porque o que nós temos recebido aqui são sementes preciosíssimas, que você vai levar para o resto da sua vida. Como nós falamos, a mensagem da honra, ela transformou a nossa vida. Ela mudou a nossa vida. Se nós andávamos de um jeito, caminhávamos de uma forma, mas a partir do momento que nós somos tocados por essa mensagem, nós passamos a caminhar diferente, a falar diferente, a nos mover diferente. E você tem a oportunidade de receber essa mensagem, de ser abençoado por essa mensagem. E que não seja algo que você apenas escuta e, legal. Mas que você possa se comprometer em viver essa palavra. Amém? Eu estou muito feliz, nós estamos realmente caminhando para a nossa reta final. Mas eu estou muito feliz. E hoje eu fiquei para trazer uma mensagem para vocês. E nós vamos falar um pouco sobre o pacto matrimonial. Sobre o valor da aliança de casamento. Para mim, eu acho muito legal, eu gosto muito de ler, de estudar, de pesquisar sobre isso. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor ele me falou comigo esses dias. E eu peço que você abra o seu coração. Eu sei que tem muitos casais aqui. Quantos casais aqui essa noite? Olha, metade da igreja casada. Amém? E eu espero que você seja abençoado. Amém? Principalmente você, mulher, que está aqui essa noite. Diga assim, eu recebo, Senhor. Eu recebo a correção. Eu recebo o ensinamento. Amém? Tudo que nós falamos aqui é para trazer vida. É palavra de vida. Amém? É para que te acrescente, é para que você cresça, é para que você evolua, é para que você tenha realmente ferramentas para você vencer nas suas batalhas diárias. Amém? E a primeira coisa que nós precisamos entender em relação ao pacto matrimonial é a importância e ter um entendimento do que é isso. Muitas pessoas pensam que pacto e contrato é a mesma coisa, mas não é. Diga assim, não é a mesma coisa. Eu vou falar para você um pouco da diferença. Um contrato, se o Giovanni ele puder colocar na projeção para que você possa anotar, vai ser bem melhor, mas eu vou ler aqui no meu caderno. Um contrato, ele se baseia no desempenho do contratante e pode ser dissolvido caso uma das partes não cumpra as suas obrigações. Mas uma aliança, um pacto, ela é um conceito diferente e é desconhecido muitas vezes na nossa cultura. Mas se diferencia do contrato pelo fato de ser baseado na honra dos estipulantes, não se baseia no desempenho e nem pode ser revogado. Amém? Você precisa entender uma coisa. Na Bíblia, toda aliança, todo pacto, ele é feito através de um sacrifício. Em Salmos 50, versículo 5, você não precisa abrir, eu posso ler rapidinho para você aqui. Diz, congregai os meus santos, os que comigo fazem aliança por meio de sacrifícios. Não se pode fazer um pacto, não se pode fazer uma aliança com o Senhor se antes não houver um sacrifício. E você pode falar também, nós podemos dizer que se não houver um compromisso, repita comigo, compromisso. E uma das coisas que nós temos visto é que tem muita gente que está casando pensando que está fazendo um contrato. Eu vou ali, eu estou assinando um papel legal, se não der certo eu divorcio e não. Mas eu quero te dizer que um pacto matrimonial, uma aliança, ela é feita através de sacrifício. E ela exige de você um compromisso, um comprometimento. E um pacto, ele vai exigir de você uma entrega,
Ele vai exigir de você uma renúncia e ele vai exigir muitas vezes morte. E hoje eu tenho algo para falar especificadamente para as mulheres. Amanhã o pastor Jabez vai falar um pouco para os homens. Os homens hoje vão ficar um pouco de folga. Só se preparando, só preparando os coros. Amém? Mas eu tenho algumas coisas para tratar com você. Mulher que está aqui, esposa, futura esposa, que eu acredito que todos vocês têm um desejo de casar, não tem, gente? Gente, se manifesta logo aí, quem está desesperado, que eu sei que você tem. Não adianta. Não adianta você mentir. E você, mulher que está aqui, você vai entender bastante o que eu estou falando. Quando você está disposta, quando você está realmente disposta a assumir um compromisso, a fazer uma aliança com um homem aqui diante do Senhor, a primeira coisa que você precisa ter em mente e que você precisa estar bem disposta é entender que você precisa morrer. Olhe para uma mulher que está do seu lado aí. Diga assim, ó, querida, você precisa estar disposta a morrer. E eu acredito que vocês entendem bastante o que eu estou falando, não é verdade? Principalmente as casadas que estão aqui, não é verdade, gente? E quando eu falo de morrer, eu não estou me referindo a uma morte física, lógico. Mas quando você firma uma aliança, quando você firma um compromisso, você está firmando aquele compromisso diante de Deus, não para fazer a sua vontade. O casamento não é para você satisfazer a sua própria vontade, não é para que você seja feliz, mas você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Amém? Você casa para fazer o seu parceiro, a pessoa que você está firmando a aliança diante do Senhor, feliz. E muitas vezes isso vai exigir de você uma renúncia. Muitas vezes isso vai exigir de você morte, sacrifício. Vai exigir de você um comprometimento. Isso é o casamento. Não é você, estou casando para que eu fique bem, para que todas as minhas vontades sejam satisfeitas, para que tudo dê certo para mim. Não, você precisa entender que quando você está firmando essa aliança, você está dizendo, eu vou viver para te fazer feliz. Eu vou viver para te satisfazer. Eu vou viver, muitas vezes eu vou morrer para que você viva. Muitas vezes eu vou renunciar a coisas para que você tenha. Isso ambas as partes. Tanto o homem como a mulher. Amém? Os homens que estão aqui também. Então você precisa entender isso. Dentro de um casamento, muitas vezes você vai precisar renunciar àquilo que você gosta. Muitas vezes você, mulher, vai renunciar àquele seu gênio, àquele seu temperamento forte. Mas o meu temperamento é forte, pastor, eu não consigo ficar calada, eu não consigo, ele fala, eu respondo mesmo, eu grito mesmo, eu bato porta, que nem o pastor fez aqui ontem. Mas eu quero te dizer que quando você tem uma postura dessa, você não está agindo com comprometimento diante da aliança que você fez, diante do compromisso que você fez. Muitas vezes o casamento ele vai exigir que você pegue esse seu temperamentozinho e deixe ele mande ele para fora de casa. Muitas vezes vai exigir que você deixe o seu orgulho de lado e aprenda a pedir perdão. E aprenda a liberar perdão, aprenda a perdoar. Quando eu falo de morte, eu falo desses aspectos. De muitas vezes você aprender e... Meu Deus, a resposta está aqui na ponta da língua, mas ela vai voltar. Eu vou engolir, que eu sou ruim. Mais ruim do que esse temperamento. Isso é o casamento. Isso é a aliança que você vai fazer, que você precisa entender que quando você está disposto a assumir essa aliança, a fazer esse pacto, você precisa ter esse entendimento. Eu estou caminhando para algo que vai além do que talvez eu imagino. Eu não estou aqui assinando um contrato, não é, se deu, não deu, não. Eu estou firmando uma aliança diante do Pai, diante de Deus, e eu vou viver para todos os dias fazer o meu casamento feliz. Fazer o meu esposo feliz, fazer a minha esposa feliz. Amém? E eu quero ler um texto com você, eu quero analisar algumas coisas com você, segundo o que a palavra do Senhor ela fala, em Gênesis 2:24.
Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma... Gente, não fica tenso, tá? Você pode sorrir. Você pode apanhar feliz, você pode dizer, é verdade. Hoje é aquele culto que os homens ficam assim, só cutucando, né? Tá vendo? Aprende aí, ó. Ó, escuta aí, viu? Amanhã é a sua vez. Amém? Gente, se você observar esse texto, nós podemos dividir ele em 3 partes. Nós podemos analisar esse texto de 3 maneiras, e eu quero falar com você as 3 etapas que eu consigo observar nesse versículo. A primeira etapa: deixará o homem seu pai e sua mãe. No caso, não é só o homem que vai deixar o seu pai e sua mãe, a mulher também vai deixar o seu pai e sua mãe. E a primeira coisa que você precisa entender, que um casal precisa ter em mente, quando você vai firmar uma aliança, quando você vai lá firmar aquele compromisso, aquele pacto, é que deve haver uma mudança de prioridade na tua vida. Sabe, Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, me comportava como menino, mas agora que eu sou homem, eu falo como homem, eu me comporto como homem. E você precisa ter esse entendimento, que é um princípio bíblico. A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe. E muitas vezes nós trabalhamos com aconselhamentos, falamos com várias pessoas e nós vemos muito problema com alguns casais, porque não tem esse entendimento de deixar pai e mãe. Quando eu me refiro a deixar pai e mãe, eu não estou dizendo que você vai desonrar o seu pai, desonrar a sua mãe. Ah, tô mais nem aí, pai, mãe, se vira, vai-se embora que agora sou eu. Não, não é isso que eu estou te dizendo. Mas você precisa entender que deve haver uma mudança de, como é que eu posso dizer? Deve haver uma transição. Quando você deixa pai e mãe, deve existir essa transição. Deve existir essa quebra de vínculo. Não, como eu já falei, você não vai deixar de amar os seus pais, você não vai deixar de honrar os seus pais. Mas a sua prioridade agora, ela é outra. Você não vai viver mais como uma pessoa solteira. Você precisa entender que existe um momento na vida dos filhos. E a Bíblia é clara, ela diz, existe um momento em que o filho ele vai deixar pai e mãe. É muito difícil para a mãe, para o pai. Essa palavra, gente, eu vou ser mãe, já sou mãe. E eu já fico pensando, meu Deus, você fica 9 meses gerando aquela pessoinha dentro de você. Você enjoa, você se cansa, menino, você tem que fazer cada coisa, e aí depois você tem que amamentar, você tem que disciplinar, você tem que educar. E de repente chega um belo dia que, tchau mãe, estou indo embora, mas obrigado, foi muito bom o tempo que eu passei aqui. Para os pais, você nunca vai existir o tempo de você sair. Mas você precisa ter esse entendimento que existe um momento, principalmente na vida do casal, que deve haver esse desligamento com os pais. Existe um momento na vida do casal que deve haver esse rompimento, porque senão você nunca vai crescer. Senão você nunca vai ser o sacerdote da sua esposa. Senão você nunca vai ser o sacerdote do seu lar. É muito bom, é muito fácil morar com os pais. Você não paga conta, né? A casa já está lá, não tem aluguel para pagar, você não faz as compras, você só gasta seu dinheiro para sair, para passear. Isso é muito cômodo. Mas isso prejudica demais um relacionamento. Porque a tua esposa não vai te ver como sacerdote, você não vai olhar para a sua esposa como uma dona de casa. A esposa é prejudicada porque ela não vai poder se comportar como uma dona de casa. Porque a casa não é dela, a casa é dos pais. A casa é da mãe, a casa é da sogra. E eu sou casada já vou fazer 5 anos. E esse foi um dos conselhos que eu recebi dos meus pastores. Talvez, num momento, aparentemente, vai ser difícil. É difícil. No momento vai ter aquele negócio assim de, meu Deus, esses dias eu estava conversando com meu pai, falando algumas coisas para ele, alguns planos, projetos, e ele disse assim, mas isso é bíblico? E eu comecei a rir, a minha mãe disse, olha, você não ensina a ele o que é bíblico? Porque quando eu fui casar, por eles, não, constrói uma casa aqui em cima, mora todo mundo aqui, faz aquele negócio, vai ficar legal, e a gente, não é assim.
Não é bíblico, pai. Aí eu vi que isso ficou na cabeça dele. 5 anos depois, ele veio me perguntar se o que eu ia fazer era bíblico. Eu achei isso muito engraçado. Mas sabe, existe esse momento precisa existir na vida do casal. De deixar pai e mãe, de largar, de deixar de ser como um menino e passar a ter responsabilidades. Passar a ser como uma dona de casa. O casal não, a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu jamais separa o homem, mas o filho vai ter um momento que ele vai ter que sair. E se nós olharmos para esse texto, ele vai deixar isso bem claro. Precisa haver esse rompimento, esse desligamento para que você possa crescer. Para que você como esposa possa amadurecer e você como sacerdote do seu lar possa crescer e exercer o seu sacerdócio. Dentro da sua casa, aprendendo junto com a sua esposa, formando a sua família. Amém? A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto, depois que ele deixa pai e mãe, unirá-se a sua mulher. E sabe, quando eu olho para esse lado, unir a sua mulher significa você assumir esse compromisso. Você assumir o seu esposo, você assumir a sua esposa, você contrair uma responsabilidade, um compromisso. E essa escolha, ela vai trazer consigo muitas obrigações e muitos deveres. E você precisa estar disposto a viver esse compromisso. Você precisa estar disposto todos os dias, sabe, gente? Casamento não é uma brincadeira. Não é algo legal, eu vou aqui, tá todo mundo casando, né? Eu vou casar também, olha. Não, casamento não é uma brincadeira, é uma aliança que você está firmando diante do Senhor. E todos os dias você precisa viver para zelar, para cuidar dessa aliança. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando algo em relação ao casamento que eu achei engraçado. Ela disse assim, casamento é igual carro caro. Porque tem carro que é barato, não tem? Você encontra em todo canto, não encontra? E ela disse, casamento é igual carro. Nem todo mundo tem, muita gente queria ter, não é verdade? E quando você tem, exige de você uma manutenção. O casamento é isso. Ele exige de ti uma manutenção. Eu olho e quando eu vejo casais que têm 25 anos, 30 anos de casado, eu admiro demais. Eu digo assim, eu tenho 5, mas eu vou chegar nos 25. Eu vou chegar nos 35. E sabe, para que isso aconteça todos os dias, precisa haver essa manutenção. Precisa haver esse cuidado, precisa haver essa entrega, precisa haver essa renúncia, precisa haver esse zelo, precisa haver honra de ambas as partes. Precisa ter essa entrega. Você precisa entender que você está deixando o seu pai e sua mãe, você está se unindo à sua mulher, você está se unindo ao seu esposo. E agora a sua honra vai para ele, a sua vida vai ser dedicada a ele. Claro que o Senhor, ele vem em primeira instância, mas você precisa ter esse entendimento que você está para viver, que você vai viver para honrar o seu esposo, para cuidar do seu esposo. E tem muita gente que casa e não tem esse entendimento. Às vezes eu fico chocada com pessoas que chegam para se aconselhar. Eu não aguento mais o meu esposo. Olha, pastora, não está dando mais certo. Está difícil, eu acho que eu vou me divorciar. O negócio está muito ruim. Querida, quantos anos você tem de casada? 5 meses. Aí eu vou falar que nem o meu pastor. Tenha dó, minha irmã. Essa frase é a cara dele. Tenha dó. Você não entendeu o que é o casamento. Casamento é isso. Muitas vezes vai haver discussão, muitas vezes vai haver esse choque, esse atrito. Mas você precisa ser maduro para entender. Eu firmei uma aliança, eu preciso honrar essa aliança. Não é de qualquer forma, não é uma brincadeira. Foi um voto, foi um pacto que eu fiz diante do Senhor. E eu preciso honrar esse pacto. Eu preciso honrar o meu esposo. Nós falamos isso, eu falo isso. Eu sou jovem, eu sou casada e eu sou jovem. Mas nunca passou na minha cabeça, nem na cabeça do meu esposo, um dia, a palavra divórcio. E nunca vai passar. Amém? Você precisa ter esse entendimento. Eu vou me divorciar. Por quê? Não porque eu já falei 1000 vezes, o fulano só deixa a toalha em cima da cama. Eu vou me divorciar. Por quê? Porque o fulano não me leva para passear. Claro que precisa haver essa manutenção.
Não é só uma pessoa, não é só a esposa e nem só o esposo que consegue fazer com que o casamento ele caminhe bem, ele vá de uma forma legal. Não, os dois precisam estarem dispostos a fazer com que isso dê continuidade. Mas muitas vezes a mulher, ela tem essa parcela de culpa, gente. Nós não podemos negar. Nós não podemos negar, nós não podemos mentir. E você precisa ter esse entendimento. Não, eu casei, agora eu preciso honrar. Agora é a palavra do meu esposo que me define. Agora é a palavra dele que me direciona. Não, a opinião dos meus pais é importante. Mas o que ele fala é o que eu vou obedecer. O direcionamento dele é o que eu vou fazer. Você precisa ter esse entendimento. Porque às vezes o esposo está dizendo, não, faz isso. Eu faço o que eu quiser. Não aprendi isso em casa? E nós falamos, nós tratamos, nós batemos, nós falamos a fim de que você entenda e que o Senhor ele traga um conserto no teu relacionamento. Para que você que tem 5 anos, 2 anos, 1 mês, não sei, de casado, você possa chegar nos 30, nos 40, até... Todos os dias deve haver esse comprometimento. Todos os dias deve haver essa renúncia. Todos os dias deve haver, não, eu vou viver para fazer essa pessoa feliz. E sabe, não existe coisa melhor do que você ver a pessoa que você ama feliz. Não é verdade? Você dá um presente, você faz um carinho, você, sei lá, você sabe como agradar. Mas você também sabe como desagradar. Você também sabe o que falar que vai machucar, não é verdade? Você sabe onde pisar que vai ficar, menino, vai, meu Deus do céu. Então você precisa ter esse entendimento e essa maturidade. E a terceira coisa que nós podemos ver, que nós podemos observar, por último, que ambos serão uma só carne. Amém? Essa parte é legal. Mas para chegar aqui, nós podemos observar que existiram 2 etapas. Deixar pai e mãe, unir a sua mulher e ambos serão uma só carne. E quando eu falo de ambos serão uma só carne, não estou me referindo apenas da relação sexual, que também é algo importantíssimo no casamento, que você precisa cuidar, mas isso pode ser assunto para outro encontro de casais, né, pastora Cris? Mas quando eu falo de ambos ser uma só carne, eu estou falando de você... Sabe, você entender o seu parceiro. Você conhecer, você saber o que ele quer só através de um olhar. Você respeitar. Ser uma só carne é você andar, é você ter o mesmo entendimento, é você ter o mesmo pensamento, é você ter o mesmo propósito. É você viver a sua vida. Não, eu estou aqui para honrar essa pessoa. Eu estou aqui para agradar essa pessoa. Eu estou aqui para fazer essa pessoa feliz. E sabe, eu quero te perguntar uma coisa. Você maltrataria o seu próprio corpo? Você, mulher que está aqui? Você ia lá para frente do espelho. Eu vou agora falar um monte de coisas ruins para mim. Eu vou agora me esculhambar aqui na frente do espelho. Eu vou dizer que eu sou isso, que eu não presto, que eu sou ruim, que eu isso, que eu aquilo. Você faria isso com você? Sim ou não? Vocês estão tão caladas? Alguém ia se xingar, se magoar, se machucar? Você precisa entender que quando você faz isso com seu esposo, você está fazendo com você. Você precisa ter esse entendimento. Quando eu falo também de ambos ser uma só carne, eu vejo uma coisa que muitas mulheres fazem, principalmente mulheres, que é um erro. Às vezes, quando vem o filho, aí a esposa, ela esquece que é a esposa e ela só é mãe agora, só é mãe. Aí quer andar que nem uma doida, quer andar com... Falar dos cabelos, né? Assim, os cabelos que nem uma doida. Não, porque agora eu só sou mãe. Querida, você precisa entender que Deus não fez você uma só carne com o seu filho. Ele fez você uma só carne com o seu esposo. Um dia o seu filho vai embora. Um dia ele vai crescer, um dia ele vai amadurecer e vai ser uma só carne com outra pessoa.
Mas Deus fez você uma só carne com o seu esposo, com o seu marido. É para ele que você tem que viver, que você tem que agradar, que você tem que honrar. Eu não estou dizendo também que você não vai cuidar dos seus filhos. Mas às vezes a mãe ela tem muito esse sentimento. Ai, mas é porque o fulano, o bichinho, quantas pessoas, quantas mulheres eu já vi. Não, eu faço tudo pelo meu filho, mas pelo traste do meu marido... Não, meu filho em primeiro lugar. Não, os meus filhos estão aqui em primeiro lugar, depois vem o meu esposo, depois... Não é assim. Sabe, eu li algo que eu achei interessante, que a própria psicologia, ela diz que quando uma criança tem confiança no relacionamento dos seus pais, ela está emocionalmente livre para enfrentar a vida. Às vezes você tem toda aquela preocupação de, não, mas eu tenho que dar atenção, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que isso, o meu filho. Mas se você entender que se você tiver um relacionamento forte, você precisa entender que um matrimônio feliz, ele gera uma base forte para os seus filhos. Você precisa entender que se o seu filho, se a sua filha olhar como você trata o seu esposo, com honra, com amor, com dedicação, ele vai ser feliz. Ele vai ter uma referência familiar. Ele vai ter uma base familiar forte. Se você entendesse que a prioridade não pode deixar de ser o seu esposo, mesmo quando vier os filhos... Você precisa ainda assim investir tempo no seu esposo. Você precisa ainda assim investir. Você não deixou de ser esposa agora só porque você é mãe. Isso é ser uma só carne com o seu esposo. Amém? E sabe, eu fico pensando, quem te entende, quem te conhece melhor do que o teu esposo? Quem te aguenta melhor do que o teu esposo? E às vezes nós tratamos com desonra aqueles que estão do nosso lado. Às vezes nós tratamos com desonra aqueles que estão ali nos suportando. Que todos os dias estão lá, ouvindo a tua... Quando nós falamos de honra, às vezes é muito fácil honrar aquele que está lá longe, honrar o pastor, honrar quem for. E você esquece de honrar o seu esposo, que todos os dias está ali. Do teu lado, te ouvindo, te suportando, que te ama mesmo na tua fraqueza, que te ama mesmo nos teus altos e nos teus baixos, mesmo quando você está bem ou quando você está mal, quando você está doente ou quando você não está, quando você está bonita ou quando você está feia. Ele te ama, ele sempre vai dizer, você está linda, meu amor. Eu já disse, amor, não te pergunto mais a opinião de nada, porque toda vida que eu vou dizer, amor, essa roupa tá boa, aí tu diz, tá linda, aí eu chego no culto, aí alguém diz, tu vai pra onde? Gente, eu nunca vou esquecer, isso aqui tá sendo gravado, mas é muito engraçado. Uma vez eu tava lá em casa, e o Willam tinha dormido lá em casa nesse dia, aí eu acordei, aí troquei de roupa, aí eu disse, amor, essa roupa tá boa, aí o Jacaúna, tá linda, amor, pelo amor de Deus, tu tá muito linda. Willam, o que é que tu acha? Pastora, tu tá muito linda, ó. Meu Deus, gente, eu fiquei me achando, né? Fiquei me sentindo. Naquele dia, meu Deus, Jacaúna botou lá em cima. Aí eu cheguei lá na Casa Amarela, pastor, tu vai pra onde, vendedora da McDonald's? Eu disse, amor, nunca mais. Eu pergunto a tua opinião. Nem do Willam. Viu, Pamela? Cuidado. Porque sempre ele vai te achar bonita. Sempre ele vai dizer que você tá linda. Sempre ele vai dizer, nossa, amor, você tem que, às vezes, pedir a opinião de uma amiga, que é verdadeira. Porque ele nunca vai olhar e vai dizer assim, amor, tu tá horrorosa. E sabe, você precisa aprender a honrar essa pessoa. Você precisa aprender a cuidar dessa pessoa. Vocês não têm exemplo aqui. As pastoras de vocês não têm um exemplo de serem... faladeiras por aí, ficar reclamando do seu esposo, de maltratar seu esposo, de desonrar o seu esposo. Então, se você não tem esse exemplo aqui, você não tem por que estar reproduzindo um exemplo desse. O exemplo que eu tenho, tanto na minha casa, que eu observei com a minha mãe, como com a minha pastora, é de honra, é de serviço.
Sempre, sempre, até doente. Eu digo, Hannah, mulher, pelo amor de Deus, que a gente faz com a pastora Samara, que até doente, com chikungunya, ela ficava, dá comida pro meu marido, faz não sei o que pro meu marido, o bichinho, eu digo, calma, ele está sendo cuidado. Mas isso são coisas que eu observo, eu digo, Senhor, eu quero ser assim, eu quero amar o meu esposo assim, eu quero cuidar do meu esposo assim, eu quero zelar pelo meu casamento assim. Esse é o exemplo que você tem, amém? Ok. E sabe, nós precisamos entender que o que nos baseia não é o padrão do mundo. O mundo vai dizer para você desonrar, o mundo vai dizer para você xingar, o mundo vai dizer para você não se submeter, o mundo vai dizer para você que eu coloco as regras, eu que faço tudo aqui. Mas a Bíblia não diz isso. E o que deve basear a tua vida não é novela, não é ninguém aí no YouTube, mas é a palavra do Senhor. É como o Senhor manda você cuidar do seu casamento. É como o Senhor manda você cuidar do seu esposo. E observando a palavra, eu consigo extrair algumas características. Eu sei que existem mais, mas eu consegui extrair quatro características da mulher segundo a palavra do Senhor. E a primeira característica que eu observo é que ela é auxiliadora. Gênesis 2:18. E disse mais o Senhor Deus. Não, Gênesis 2:24, desculpa. Não, é 18 mesmo, desculpa. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora, aquela que presta serviço com dedicação e esmero e é ajudadora. Idônea, que tem condições, competência, habilitações ou conhecimento necessário para desempenhar determinada tarefa. Apta, capaz e íntegra. Essa é a mulher que o Senhor fez. Você deveria ficar feliz. Com tantas características boas, eu me alegro. Quando eu li, eu digo, Senhor, tudo isso. Apta, íntegra, eu tenho capacidade para exercer essa função. O Senhor me chamou para isso, o Senhor me chamou de auxiliadora. Então você deveria se alegrar. Porque a mulher, a mulher, ela tem um poder, assim, ela tem uma coisa, uma habilidade que só Deus. Você sabe, você que é mulher, você está aqui, você conhece as suas habilidades. Você sabe o que você consegue fazer. Mas sabe de uma coisa? Nós temos também um poder de influenciar. Mas a nossa influência, ela deve ser boa. Nós devemos influenciar com as nossas palavras o nosso marido. Sabe, quando eu olho e penso, auxiliadora. Sabe, você deve ser aquela que quando o teu esposo, ele recebe uma palavra do Senhor, você é a primeira a dizer assim, ó, amor, vai dar certo, ó. Amor, vai ser desse jeito, nós vamos conseguir. Se o Senhor falou contigo, então eu estou junto com você. Eu estou aqui para te auxiliar. Eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para fazer o que você precisa. Foi para isso que o Senhor te fez. Para ser auxiliadora. Para estar junto, para auxiliar, para estar perto. O Senhor não te criou para liderar a tua casa. A tarefa da liderança do lar, o Senhor, Ele deu ao homem. O homem, Deus disse, você vai cuidar do jardim. Você vai cuidar disso aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai dominar. Mas a mulher, ela foi feita para auxiliar. Para estar do lado. Para estar junto. Para estar ali sempre liberando uma palavra de bênção. Sempre liberando uma palavra de encorajamento. Sempre dizendo, eu estou junto com você. Não importa qual seja o momento, se nos momentos altos ou se nos momentos baixos. Eu estou aqui para te auxiliar. A segunda característica que nós podemos observar, de acordo com a palavra do Senhor, é que a mulher, ela é sábia e ela edifica o seu lar. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derruba. Gente, Deus deu muitas responsabilidades, muitas funções para o homem. Mas sabe, a função de edificar, Deus deu para você, mulher, que está aqui. E essa função, ela não é fácil.
ela é difícil. Edificar. Deus te deu a função de edificar a tua casa. O que é que isso está querendo dizer? Sabe, gente, o trabalho da edificação, ele é difícil, ele é muitas vezes cansativo, ele é muitas vezes pesado, mas Deus, ele não cobra do teu esposo edificar a tua casa. Deus cobra de você. E você precisa ter esse entendimento. Sabe, não seja o motivo para acabar o seu casamento. Porque a Bíblia diz que a tola com as suas próprias mãos, ela a destrói. Então não seja uma mulher tola. Você precisa ser sábia. E o princípio da sabedoria, ele é o temor ao Senhor. Se você não é uma mulher que teme ao Senhor, que honra ao Senhor acima de todas as coisas, você não vai temer o seu esposo, você não vai honrar o seu esposo. Você não vai cumprir o seu papel de esposa. O seu dever de esposa você não vai conseguir cumprir. Porque você precisa ter um coração temente ao Senhor acima de tudo. E quantas mulheres tolas nós vemos por aí? Sabe assim, aquela mulher que eu digo, Senhor, oh Jesus. Você precisa edificar. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito engraçado e muito legal. A sua casa, ela deve ser um pedaço do céu. E você, mulher, você tem essa responsabilidade de tornar a tua casa um pedaço do céu. De tornar a tua casa um local agradável, um ambiente agradável. Para quando o teu esposo chegar, ele se sentir bem, ele se sentir assim, meu Deus, eu estou em paz. Eu amo estar em casa. Quantos maridos faz de tudo para estar no meio do mundo, do trabalho, inventa alguma coisa, porque quando chega em casa é uma confusão, é uma gritaria, é uma... sei nem dizer o quê. Porque não tem uma esposa sábia. Não tem uma esposa que sabe o momento de falar. Não tem uma esposa que sabe como se comportar. Que sabe cuidar do seu casamento. Chega em casa, o marido chega em casa 6 horas da noite. A mulher passa o dia todo em casa fazendo não sei o quê. Chega 6 horas da noite, não tem comida. A mulher está lá fedendo, fedorendo, de perna para cima, assistindo televisão. Não tem nada, é uma bagunça. Você acha que isso é edificar o seu lar? Quando você casa, você precisa assumir as responsabilidades de um casamento. E as responsabilidades de um casamento também é cuidar da sua casa. É cuidar das coisas do seu marido. É lavar as roupas do seu marido. É fazer a comida do seu marido. Ai, mas o fulano todo dia gosta de jantar. Sim, se ele gosta, então a tua tarefa é fazer a janta. Gente, eu coloquei isso na minha cabeça. Porque o meu marido, ele gosta de janta. Então, eu já casei pensando, amém, todos os dias eu vou fazer janta. Então, amém, ok, é assim. Isso é edificar o teu lar. É quando o teu marido está diante das pessoas e você não fica envergonhando o teu esposo. Você não fica falando mal do teu esposo por aí. Você não fica com gritaria. Gente, tem um versículo que ele me assusta. Provérbios 21, 19. Vamos lá. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Eu disse, meu Deus do céu. Senhor, me livra de ser uma mulher rixosa. Sabe, uma mulher rixosa, aquela que não para de atormentar, aquela mulher chata, murmuradora, que tudo é um motivo de confusão, tudo é briga, tudo é... Ai, meu Deus do céu, aquela pessoa assim que de longe você já tem medo, barraqueira. E quantas vezes nós nos comportamos assim? Sem saber o momento de falar. Você precisa entender e você precisa ser sábia. Saber o momento de falar e saber o momento de calar. Provérbios 27, 15 diz outra coisa. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Resumindo, a mulher chata é pior do que a goteira. Gente, goteira. Tem umas casas que tem biqueira, né? Não tem goteira. Tem aquele negócio, quando chove, a menina tem que mudar tudo de canto. Mas não é chato, né, uma goteira? Gente, você suporta estar perto de uma goteira? Aquele negócio, tec, 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 tec. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que estar perto de uma mulher dessa. Então, em nome de Jesus, não seja esse tipo de mulher.
Em nome de Jesus, aprenda com a palavra, aprenda com as escrituras. Aprenda a ser sábia. Não seja aquela mulher que o seu marido não consegue nem chegar perto de você, porque tudo você reclama, tudo você acha ruim. Não existe uma forma de te agradar. Sempre tem alguma coisa para reclamar, sempre tem uma coisa para falar. Ah, é por causa disso, por causa daquilo. Em nome de Jesus, nós estamos falando aqui coisas que muitas vezes parecem ser engraçado, mas muitas vezes isso tem destruído casamentos. Esposas que não entendem o seu papel. Vamos lá. Outra coisa que a Bíblia fala sobre a mulher. Efésios 5, 24. Já estou caminhando para o final. Efésios. Vou ler aí. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Uma característica que você precisa ter e aprender é que você precisa também ser submissa ao seu marido. Aí quando fala nessa hora aí, eita, agora a pastora tá de brincadeira, né? Agora o negócio está começando essa cadeira aqui está começando a pinicar. E sabe de uma coisa? A Bíblia não diz assim, ó, se o teu marido for legal, se o teu marido for bom, se for aquele marido que faz tudo que tu quer, aí você seja submissa. Não, não existe uma cláusula, existe, sejam submissas ao seu marido. Sabe, o erro do teu esposo, ele não justifica o teu erro. Não justifica você ser insubmissa, não justifica você ser faladeira, você ser reclamona, você ser chata. Não justifica. A Bíblia diz que você precisa ser submissa. E essa submissão, ela é em amor. E não tem como você não se submeter a uma pessoa que está ali do teu lado, que te suporta, que te ama, que te aguenta. Não é verdade? E por último, respeita e honra. Efésios 5:33. No obstante, vós a cada um de si, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. E depois Provérbios 12:4, Giovânia. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, porém a que procede vergonhosamente é como o apodrecimento aos seus ossos. Sabe, a coroa, ela simboliza a honra. E aqui eu quero finalizar. Aqui eu quero concluir. Entenda uma coisa. Falar mal do seu esposo não é honrá-lo. Sabe, às vezes, quando grupinhos de mulher, assim, aí começa. Ai, porque o fulaninho faz isso. Ai, o fulaninho faz aquilo. Ai, o fulaninho não faz isso. Ai, não sei o quê. Aí começa aquela comparação. Ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Querida, isso não é honrar e respeitar o teu esposo. Quando ele fala e você não se cala, isso não é honrar o teu esposo. Isso não é honra. Gritar com teu esposo, fazer uma gritaria dentro de casa, isso não é honra. Isso não é respeito. A Bíblia diz que você deve respeitar. A Bíblia diz que você deve honrar. Você deve se submeter. Você deve auxiliar. Talvez seja uma palavra que você pense assim, nossa, tá assim, sabe? Mas eu quero te dizer que essa é a mulher que o Senhor fez. Esse é o teu, sabe assim, o teu, como é que eu posso dizer? Você foi feita assim. E se você desvirtuou do caminho, você precisa hoje entender, Senhor, eu preciso voltar. Eu preciso me arrepender. Eu acredito que hoje é um dia onde você vai chegar em casa, você vai chamar o seu esposo e você precisa pedir perdão. Eu preciso pedir perdão a você porque eu não estou honrando, porque eu não estou sendo sábia, porque eu não estou sendo uma mulher de acordo com o que o Senhor sonhou. Eu preciso voltar. E essa semana é uma semana onde o Senhor ele tem trazido e Ele vai trazer conserto em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Todos os dias eu acredito que você tem recebido algo novo, que você tem aprendido algo novo. Aquela ministração de ontem para mim foi muito nova. Eu ainda estou assim, Senhor. Mas sabe, eu fiquei tão feliz com a oportunidade que o Senhor me deu. Senhor, obrigado porque você me ensina até como criar o meu filho. Você me ensina até como tratar o meu esposo. Você me ensina como cuidar do meu casamento. E eu quero que essa palavra você guarde no seu coração. Que você entenda e que se for preciso, você hoje chamar o seu esposo no canto e dizer, meu amor, me perdoe, eu quero mudar.
Eu quero confessar o meu erro, eu quero abrir o meu coração. Eu quero ser fiel, não somente com o meu corpo, mas eu quero ser fiel a você com os meus pensamentos. Eu quero ser fiel com os meus atos. Eu quero ser fiel com os meus sentimentos. Amém?